Depois de uma missão fracassada, o mercenário Tiller fica gravemente ferido, sofre uma concussão e cai de uma ponte em um rio. Todos pensaram que ele estava morto, mas seu corpo foi levado pela corrente até a praia, onde logo foi encontrado por uma garota que pediu socorro. Logo Tiller é levado para o hospital, onde seu tratamento é supervisionado por seus parceiros mercenários Nick e os irmãos Yas. Tiller está inconsciente e gravemente ferido, e Yas acha que ele deveria ser solto, mas Nick se recusa a desistir. As enfermeiras cuidam de seu corpo por semanas até que Tiller finalmente acorda. Tiller pode estar vivo, mas ainda não está bem, e agora deve passar por um extenso treinamento físico e terapia para ajudar seu corpo e restaurar sua saúde. Enquanto isso, na Geórgia, o gangster Zurab descobre por seu parceiro Aftandil que seu irmão Davi foi condenado a mais 10 anos de prisão. Quando Zurab contatou o governador que assinou a decisão, ele explicou que tinha uma forte presença americana e que pouco podia fazer. Zurab então falou de sua obrigação vitalícia de proteger seu irmão, mesmo de seu pai abusivo, e o governador respondeu prometendo transferir Davi para uma prisão americana. Isso não é bem recebido por Zurab, lembrando-o de que ele estava no poder antes de matar o governador. Uma batalha se seguiu na qual os homens de Zurab eliminaram todos os guarda-costas do governador e Zurab enterrou o corpo do governador em uma sepultura preparada. De volta à história de Tiller, os irmãos o pegaram para levá-lo para a Áustria, onde montaram uma cabana secreta na floresta com seus pertences e seu amado cachorro velho. Agora Tiller pode finalmente se aposentar em paz, mas antes disso, Nick lhe dá uma caixa com memórias especiais. Desde então, Tiller seguiu uma rotina normal, desfrutando de uma vida simples assistindo TV, pescando e comprando mantimentos. Uma noite, ele finalmente abriu a caixa e chorou ao encontrar cartas antigas e vídeos de seu filho já falecido. Seu filho estava doente e Tiller se ofereceu para ir para a guerra antes que seu filho morresse, então sua esposa se divorciou dele por abandoná-los no pior momento possível. Enquanto isso, o irmão mais novo de Zurab, Davi, assiste à luta na prisão, mas não consegue se divertir porque está preocupado com a nova sentença e suas consequências. Algum tempo depois, ele se reencontra com sua esposa, Ketevan, e seus filhos, Sandro e Nina, que serão presos com ele. Ketevan se preocupa com a educação dos filhos em um lugar como este, mas Davi insiste que Sandro tem que crescer em um ambiente difícil para ser durão. Ketevan se opõe porque não quer que seus filhos se tornem criminosos, mas Davi dá um tapa nela, dizendo que pode criá-lo sozinho, e dá a entender que pode expulsá-la a qualquer momento. Depois que Davi vai embora, Ketevan começa a chorar e Sandro acorda para confortá-la. Algum tempo depois, quando Tiller retorna à cabana, ele encontra um homem chamado Okot esperando por ele. Esse cara não apenas conhece este lugar, como também sabe tudo sobre a identidade de Tiller e seu trabalho. Tiller atira na caneca na tentativa de assustá-los, mas Okot destemidamente revela que eles têm um chefe em comum. Okot está aqui com uma nova missão. Ketevan acaba por ser a irmã da ex-esposa de Tiller, Mia, e deve resgatá-la e aos filhos da prisão. Davi e Zurab pertencem a uma gangue muito perigosa chamada Nagaji, e os irmãos são implacáveis porque cresceram durante a guerra civil em sua terra natal e aprenderam a ser criminosos radicais na adolescência. As gangues se veem como família e farão de tudo para proteger o que é delas. Tiller aceita prontamente e liga para Nick e Yas pedindo ajuda. Tiller então começa a treinar duro para colocar seu corpo de volta em forma, não apenas usando técnicas clássicas de exercícios, mas também movendo pedras e jogando um machado para cortar árvores. Assim que Tiller estiver pronto, ele e seus irmãos vão para uma prisão estadual da Geórgia, onde um guarda-pago aponta o caminho certo com uma pequena pintura na parede e para a câmera. Os irmãos esperam do lado de fora enquanto Tiller entra, e o segurança diz a eles que o portão 207 está destrancado antes de desligar as luzes, dando a eles 5 minutos para tirar a família. Tiller usa suas luzes com muito cuidado para encontrar pequenos vestígios, esgueira-se e segue até a cela da família onde Ketevan já está esperando. Ela acorda as crianças e diz que Ketevan se juntará a elas mais tarde, quando Sandro perguntar sobre o pai. Na saída, Nina acidentalmente deixa cair seu brinquedo, fazendo com que ele faça um barulho estranho. Tiller pisa nele para destruí-lo, mas é tarde demais. Quando Davi acorda e vê sua família indo embora, ele assobia como sinal e todos os prisioneiros leais a ele se revoltam. O grupo escapa e sobe as escadas, mas Tiller tem que quebrar a fechadura da porta para chegar a um corredor abandonado. Infelizmente, eles acabam trancados em uma cela cercados por outros prisioneiros e uma briga começa. Tiller lutou contra vários homens e eventualmente teve que atirar em um para forçá-los a recuar. Ele então colocou uma pequena carga explosiva para abrir a porta e salvar os prisioneiros quando eles estavam prestes a atacá-los novamente. O grupo continua correndo, mas percebe conflitos por toda parte. Tiller encontra uma passagem subterrânea e se aproxima de uma calha no teto, de onde exorta as crianças a saírem e encontrarem Nick. Mas antes que Tiller e Ketevan também possam escalar, Davi aparece e os ataca. Ketevan é rapidamente derrotado, mas Tiller se envolve em uma batalha feroz com Davi, durante a qual Tiller queima o rosto de Davi em uma fornalha, quebra sua mão e finalmente o esfaqueia até a morte. Ketevan também o acerta com uma pá em vingança. Naquele momento, uma multidão de prisioneiros aparece no final do corredor e Tiller diz a Nick para pegar as crianças e encontrar outra saída.
Enquanto os irmãos levavam as crianças em vans, a polícia entrou no pátio comunitário e começou uma briga violenta com os presos rebeldes. Enquanto os homens começam a morrer aqui e ali, Ketevan e Tiller saem para o jardim e decidem abrir caminho. A princípio, Tiller consegue manter as pessoas afastadas com sua arma, mas acaba ficando sem munição e tem que lutar corpo a corpo, ferindo-se. Ketevan tenta ajudá-la lutando com a pá, mas ela desmaia rapidamente e todos tentam agarrá-la. Tiller tem que lutar contra vários caras ao mesmo tempo para mantê-la longe, e quando chega ao limite, ele rola sobre ela e joga uma granada para protegê-la. Quando Tiller se levanta, Tiller é atingido na cabeça, fica inconsciente por alguns segundos e os prisioneiros levam Keteban embora. Felizmente, Tiller sai rapidamente da situação, persegue-os, luta contra vários policiais e tira seus escudos para se proteger do fogo recém-iniciado. Tiller soca e chuta vários homens antes de finalmente chegar a Keteban e assassinar a prisioneira antes de tirar vantagem dela. Naquele momento, a porta dos fundos explodiu e foram Nick e seus amigos que finalmente os resgataram. Yas os avisa que eles interceptaram as transmissões de rádio de Nagaji e sabem que estão vindo atrás deles. O grupo partiu em uma van à prova de balas, explodindo o portão da frente e saindo correndo enquanto Tiller instruía as crianças a colocar coletes à prova de balas e se esconder sob os bancos traseiros. Naquele momento eles encontraram os soldados de Nagaji e abriram fogo contra eles. Uma perseguição começa, Nick e seus homens lutam, fazendo com que vários carros saiam da estrada, mas Tiller ainda os leva para a floresta, apenas por precaução. O carro de Nagaji continua a persegui-los, mas soldados em motocicletas também chegam e jogam granadas em algumas vans para eliminar os homens de Nick. Apenas a van de Tiller e Nick permanece e eles conseguem atropelar um motoqueiro com algumas manobras malucas, mas logo uma explosão atinge o carro de Tiller e ele capota. Mercenários ajudam a família enquanto eles saem do carro, mas Nina machuca a mão no processo. O grupo entrou em uma fábrica próxima, passou por ela e subiu em um trem que os esperava que os transportava da Geórgia. À medida que mais soldados Nagaji chegam em helicópteros quando o trem parte, Tiller procura armas adicionais a bordo e revida. Com uma metralhadora, ele abateu um dos helicópteros, batendo-o na neve, depois foi até o teto do trem e começou a atirar em outro helicóptero. Infelizmente, eles atiram de volta e Tiller tem que se esconder, então alguns homens Nagaji conseguem pular no trem. Nick conhece 3 homens e começa uma luta violenta com armas de fogo e combate corpo a corpo, conseguindo matar todos eles e jogando outro para fora do trem, ferindo-a no processo. Outro grupo de homens Nagaji persegue a família, mas Tiller os encontra e começa a lutar contra eles. Um dos soldados quase empurra Tiller para fora do trem, mas Tiller é forte o suficiente para empurrá-lo para trás e continuar a luta. Tiller mata um homem após o outro enquanto Sandro observa as mortes em estado de choque. Quando o inimigo perde, Tiller vai verificar Nick. Felizmente Nick foi ferido, mas ainda vivo. Naquele momento, um helicóptero atira neles novamente. Tiller recupera uma metralhadora de um inimigo morto e retorna ao telhado para bater rapidamente o helicóptero, mas o helicóptero cai na neve e explode. Infelizmente, Nick percebe que o inimigo danificou os freios e Tiller corre de volta para a família e diz a eles para segurarem firme, pois o trem escorregará dos trilhos e cairá. Enquanto isso, Zurab e Aftandil descobrem que David está morto. Os soldados contam o que aconteceu com Zurab, e Zurab descobre que não foi obra de um grupo inimigo, mas de outra pessoa. Zurab então cuida do cadáver de Davi. Zurab jura vingança depois de lembrar tudo o que passaram juntos e como se protegeram do abuso do pai. De volta ao grupo, Sandro continuou perguntando pelo pai, pois todos sobreviveram ao acidente e começaram a fugir. Quando ele finalmente descobre que está morto, fica furioso com sua mãe e Tiller. Pouco tempo depois, o grupo foge de barco e pega um avião. Yas entra em contato com algumas pessoas tentando falsificar novos papéis e deixa o celular na mesa para que Sandro o roube. Ele então o leva ao banheiro, onde liga para Zurab para perguntar a verdade. Zurab manipula a criança para dizer a ele que Ketevan é o cara mau aqui e instando-o a dizer a Sandro para onde ir. Algumas horas depois, eles chegaram à Áustria e se esconderam em um hotel. Enquanto as mulheres cuidam de Nina e Yas prepara sua próxima rota de fuga, Sandro confronta Tiller. Sandro diz que Davi os colocou na prisão para protegê-los de gangues rivais, e quando Tiller aponta que Davi realmente queria matar Ketevan, Sandro diz que Tiller nunca ficará com seu filho. Insulte-o lembrando-o de que ele não estava lá. Enquanto isso, Zurab reúne os soldados de Nagaji, lembra-os da importância de proteger suas famílias e faz com que todos jurem morrer por vingança. Aftandil não está satisfeito com isso e aponta que Zurab está desperdiçando preciosas vidas familiares com vingança mesquinha, mas Zurab o ignora. De volta à história de Tiller, ele se aproxima de Sandro na varanda e concorda que ele tem sido um péssimo pai, mas Ketevan lutou muito por seus filhos, então Sandro aprecia sua força. Caso contrário, as mentiras de Davi deveriam devorá-lo. Sentindo-se culpado, Sandro confessa que os Nagaji estão chegando e, de repente, um helicóptero aparece no céu, seguido por vários soldados Nagaji em carros. Tiller rapidamente avisa a todos para saírem, e Keteban percebe Sandro enviando uma mensagem de texto para Zurab para encontrá-lo mais tarde. Sandro diz que os Nagaji são sua família, mas antes que eles possam discutir, um helicóptero atira na sala e destrói todas as janelas. Tiller empurra a sua família para fora do caminho e espera o helicóptero partir antes de entrar no elevador.
Enquanto o helicóptero joga os soldados no telhado, vários carros da polícia chegam, mas os soldados na rua saem do caminho e abrem fogo, matando o policial. De volta com o grupo de Tiller, eles chegam na garagem e entram na van, dando chance para Sandro escapar. Enquanto o grupo de Tiller parte em uma van, Yaz o segue, apenas para encontrar seu caminho bloqueado por Nagaji atirando neles e forçando-os a recuar. Quando Sandro chega na rua, Zurab aparece diante dele e rapidamente atira em Yaz escondido. Os dois tentam forçar Sandro a fazer uma escolha, mas nesse momento Nika aparece em outro carro, Nagaji atira nele com um lançador de foguetes, e Zurab usa a explosão para pegar Sandro e colocá-lo dentro do carro. Yaz ajuda Nika a sair da van e eles atiram em Nagaji, trocando alguns tiros antes de disparar uma granada e fugir para um prédio. Na garagem, Ketevan e Nina se escondem na van enquanto Tiller luta contra os soldados. Ele atira em um monte deles, luta corpo a corpo com o último, o força a entrar em um carro e o mata com uma granada. Nick e Yaz atiram em vários soldados do lado de fora, pegam um elevador até o telhado e Tiller leva Ketevan e Nina em uma van, mal dirigindo uma curta distância antes de ser dominado pelo fogo inimigo. Ele não teve escolha a não ser parar o veículo e se juntar à batalha, atirando no maior número possível de soldados. Um helicóptero da polícia chega, mas Nagaji o detona com um lançador de foguetes. Tiller mata vários outros homens até encontrar uma abertura, então começa a levar a família a pé, conseguindo voltar para o hotel e pegar o elevador pouco antes de Zurab atacá-los. Enquanto isso, no carro secreto, Sandro se preocupa com a mãe e Aftandil diz que ele não deveria ter ligado se queria que ela vivesse. No telhado do hotel, Nick e Yaz tentam alcançar o helicóptero enviado pelo pessoal, mas encontram o helicóptero cercado por soldados Nagaji. Outro tiroteio começa e Nick diz a Yaz para ajudar enquanto T está aqui para cobrir. Yaz vai para os andares inferiores, onde Tiller está lutando contra mais soldados, mas é interceptado por mais inimigos e consegue matá-los, ferindo-os gravemente no processo. Nick também é ferido no telhado e involuntariamente cai com os soldados no telhado de vidro abaixo. Os soldados fogem rapidamente e Nick quase desmaia. Tiller percebe isso e, depois de matar o último soldado, pula pela janela e captura Nick na hora certa, mas agora os dois estão pendurados em um penhasco. Nesse momento, Zurab aparece e atira na mão de Tiller, mas Tiller é forte demais para se soltar. De repente, Nick acorda e atira e quebra o vidro, deixando Zurab pendurado na borda também. Tiller rapidamente joga Nick por uma janela na sala para que ele possa encontrar sua família e matar o último soldado antes que eles o machuquem. Eles se reencontram com Yaz e começam a se dirigir para o telhado enquanto Tiller e Zurab sobem e começam o combate corpo a corpo novamente. Vários tiros e socos são trocados, mas quando Tiller puxa uma faca para finalizar, o vidro quebra e Zurab cai na sala abaixo. Cansado de seu tempo, Tiller se junta a um grupo no telhado embarcando em um helicóptero. Zurab aparece e atira em Yaz, mas Tiller tenta atirar nele de volta, forçando-o a se esconder. Todos embarcam e o helicóptero voa enquanto Tiller tenta cuidar dos ferimentos de Yaz, mas infelizmente ele morre mesmo assim. Depois de um tempo, Tiller e os outros se escondem em sua cabana. Enquanto ela sofre por ele, Nick limpa o corpo de Yaz e Tiller cuida de seus próprios ferimentos. De repente alguém veio. Era a ex-mulher de Tiller, Mia. As irmãs se reencontram e depois de passar algum tempo juntas, Mia se aproxima de Tiller para falar com ela. Tiller pede desculpas por abandoná-la enquanto seu filho estava doente, explicando que era porque ela não conseguia curá-lo e não suportava ver seu filho morrer. Enquanto isso, Aftandil conversa com Zurab e tenta apontar quantos soldados se perdem por causa das mulheres. Com Sandro com eles devem tentar seguir em frente. No entanto, Zurab o trai e força seus soldados a atirarem em Aftandil. Sandro fica chocado porque Nagaji era para ser da família. Algumas horas depois, o telefone de Tiller tocou e era Zurab. Zurab pede a Tiller que se encontre no campo de aviação da igreja de St. Jorge para negociações, e Tiller concorda, com a intenção de lutar. Ignorando os protestos de Nick, Tiller se armou com força total e foi direto para o aeroporto, onde atirou sorrateiramente em vários seguranças e explodiu o avião de Zurab. Enquanto Zurab e Sandro fogem, Tiller começa a avançar, detonando todos os veículos à vista, e começa a lutar contra os soldados que estão em seu caminho. Tiller está gravemente ferido no estômago, mas ainda segue a trilha até a igreja onde Zurab está escondido com a criança. Mas isso era uma armadilha. Zurab anexa um grande número de bombas a Sandro, dando-lhe o controle e impedindo Tiller de atirar. Zurab força Sandro a pegar a arma de Tiller e matá-lo para vingar seu pai, mas Sandro fica paralisado de culpa e medo. Quando Zurab estava prestes a terminar seu trabalho, Nick de repente veio em seu auxílio pela porta dos fundos. Zurab usa Sandro como escudo e Nick tem que depor sua arma. Nesse momento, Tiller sinaliza para Sandro, que rapidamente pega o controle remoto, libertando-se do controle de Zurab. Nick saca outra arma e começa um tiroteio com Zurab, no qual ela fica gravemente ferida. Tiller joga Zurab no chão, e uma luta brutal começa na qual eles se socam com tudo o que podem encontrar na igreja. Sandro desarma a bomba e entrega o controlador a Nick, pedindo desculpas e Nick desativa o explosivo. Tiller e Zurab continuam a lutar incansavelmente, desferindo golpes pesados e destruindo seus arredores no processo. Depois de muita dor e socos, Tiller consegue agarrar um prego gigante e começa a esfaquear Zurab repetidamente. Por alguma razão, Zurab ainda não se cala sobre a vingança, e Tiller finalmente pega sua arma e atira na cabeça de Zurab.
Tiller então corre para verificar Nick, mas naquele momento a polícia austríaca chega e prende todos. Alguns dias depois, Nick e Tiller estão na prisão e Nick recebe cuidados médicos adequados. Uma tarde, Mia visita Tiller e explica que Ketevan e as crianças receberam proteção de testemunha em troca de informações. Mia também diz a Tiller que a imagem final de seu filho não era Tiller deixando-os, mas seu pai indo para a guerra para salvar o mundo, e seu filho se torna tão corajoso quanto ele. Pouco tempo depois, Tiller é pego em um carro, o que acaba não sendo uma transferência. Olcott está esperando por Tiller e se oferece para tirá-lo da prisão se ele concordar em aceitar outro emprego. Tiller hesita, mas concorda que Olcott também pagará a Nick.